Bom dia, meus amigos. Deus abençoe tua vida. Uma ótima segunda-feira a todos. Quero compartilhar algo com vocês muito legal que aconteceu no dia de ontem na Igreja Maranata em Jardim Primavera, onde, em comemoração ao Dia dos Pais, tivemos uma mensagem compartilhada. Foram 4 pais pregando uma palavra, uma característica de um pai. E eu queria passar para você o resumo de um pai bem-sucedido. Então nós começamos com o nosso pastor Maurício Quintão, trazendo uma característica muito pertinente a um pai, e ele dizia que um pai, ele é aquele que aconselha. O pai é aquele que traz para o seu filho aconselhamentos para que ele possa ter uma vida próspera. E ele ressaltou que o aconselhamento ele deve ter um peso de autoridade, não de autoritarismo, autoridade, que é diferente. A autoridade ela se dá no momento em que eu aconselho e pratico também aquilo ao qual eu estou aconselhando. Quando eu faço aquilo que eu estou aconselhando, esse meu conselho ele tem um peso diferente. Então, um pai, ele deve ter autoridade no aconselhamento. Em seguida, o nosso diácono Joaquim falou sobre Zacarias, pai de João Batista, que ao longo da sua velhice Deus cumpre nele a promessa, e então ele dá um legado para o seu filho. Ele passa a legalidade de sacerdote para João Batista, a qual foi um dos maiores profetas em Israel, a qual a Bíblia diz que dos nascidos de mulheres, ninguém foi igual a João Batista. Um homem cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Então um pai é aquele que deixa um legado para o seu filho. Um legado não só material, mas um legado espiritual. Em seguida, eu compartilhei com a igreja uma característica de que um pai ele deve manter sempre boas expectativas em relação ao seu filho, como o pai do filho pródigo. O filho pródigo pegou os seus bens, foi para um lugar longe, gastou tudo, ficou vivendo à beira da miséria, mas o pai sempre manteve a expectativa. Tanto é que quando o filho voltou, ainda longe o pai o avistou, ou seja, o pai ele tinha expectativa que uma hora o seu filho ia regressar para casa. Então um pai, ele tem que manter sempre boas expectativas a respeito do seu filho. E em seguida, nosso irmão Glejalvo, líder dos homens de Jardim Primavera, trouxe uma característica muito interessante. Apesar de não ter falado de um pai, ele falou de José, que foi um bom filho. E como um bom filho e como um bom irmão, José nos ensina uma lição que todo pai deve ter em relação ao seu filho, que é o perdoar. José perdoou o seu irmão depois de tudo aquilo que seus irmãos fizeram com ele. O venderam, ele foi humilhado, caluniado, jogado num calabouço, mas quando ele teve a oportunidade de retribuir o mal com o mal, ele não fez. Ele pagou o mal com o bem, perdoando os seus irmãos. Ou seja, um pai, ele deve ser um ser perdoador. Perdoe o seu filho. Um pai deve se perdoar, porque às vezes, como pai, nós também cometemos nossos erros, mas nós não podemos nos punir eternamente. Nós precisamos de nos perdoar e sermos um pai perdoador de nossos filhos. Esse foi o resumo da mensagem que ficou para a nossa igreja no dia de ontem, e eu espero assim abençoar a tua vida. Seja um pai, seja um crente, seja um ser com essas características. Conselheiro, deixando legado, mantendo boas expectativas e sendo perdoador. Certamente a tua vida, a nossa vida, respeitando essas características, será uma vida de vitória. Fica na paz, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.